Geometria Descritiva, capítulo 6, Estudo dos Poliedros, professor Arthur. Temos um poliedro, no caso um hexaedro. Poliedro é poli vários, edros faces. Então os poliedros são várias faces. Um poliedro em questão é ABCD, EF, GH. Todas as letras fazem parte do nosso hexaedro ou cubo. Se a gente tiver apenas uma das letras, a gente tem um vértice deste cubo, ou hexaedro. Dois pontos fazem uma aresta. E 3 ou 4 ou mais pontos consecutivos, no caso desse aqui, 4 pontos, faz uma face. Uma aresta pertence a apenas duas faces. Então a aresta AB, ela pertence a essa face superior e a essa face frontal. Um vértice pertence a no mínimo 3 faces. No caso o vértice A pertence a essas 3 faces. No mínimo a 3 faces porque nós temos outros poliedros que possuem mais faces em um vértice só. E dois vértices não situados na mesma face, no caso A e H, ou ED, fazem uma diagonal do poliedro. Nós temos poliedros convexos e côncavos. Nesses casos, os poliedros são todos convexos. Disse que é um poliedro convexo quando você passa uma reta que faça uma interseção e ela faz apenas duas faces. Qualquer desses poliedros aqui, se a gente fizer uma interseção numa reta, ela vai fazer apenas duas faces, ela vai fazer a sua interseção. Mas lá na frente nós vamos ver um poliedro côncavo, aí a gente exemplifica melhor. Os poliedros regulares, somente existem 5, que são os chamados poliedros de Euler. O poliedro mais simples que nós temos é o tetraedro, são 4 faces. São 4 faces onde as arestas são iguais. Então, para ser regular, ele tem que ter uma igualdade nas suas arestas. O nosso hexaedro, como nós já vimos antes, são hexa 6 faces, 6 faces quadradas. O tetraedro são faces triangulares, esses são faces quadradas. O octaedro regular, elas são 8 faces, como se fossem 2 pirâmides unidas pela base. Você tem 4 faces acima e 4 faces embaixo. Dodecaedro regular, formado por 12 pentágonos regulares, e o icosaedro são 20 triângulos equiláteros. Os semirregulares. Semirregulares são os corpos arquimédicos. São 13 semirregulares que existem. Os mais conhecidos nossos é o icosaedro truncado, que é a nossa bola de futebol, que é formado por pentágonos e hexágonos. O cubo octaedro são formados por faces triangulares e quadradas. Esse outro rombo cubo-octaedro é um formato interessante, formado só por quadrados e triângulos. E tem esses outros elementos aí. Os irregulares. Dos irregulares nós temos a parte dos prismas. Eles têm as suas arestas paralelas e as bases paralelas entre si. Eu tenho os prismas retos, triangular, bases paralelas e essas arestas paralelas. Tem paralelepípedo retângulo, que seria um prisma de base quadrada ou retangular. Porém, ele tem ângulos retos. O eixo dele faz perpendicular com as bases. O oblíquo, que é o paralelepípedo apenas, que o eixo dele faz oblíquo com as bases. Ele é formado também por paralelogramos, retângulos e quadrados, se for o caso. Os prismas hexagonais, faces hexagonais, pentagonais, irregulares,
Então, se eu tenho os prismas, é importante deles as arestas paralelas e as bases paralelas. As pirâmides. As pirâmides mais conhecidas, a nossa quadrangular, que seriam nossas pirâmides do Egito. Ela é regular desde que mantenha as arestas iguais. Nesse caso, ela não é regular, ela tem visivelmente uma aresta da base menor do que a da aresta da face. A triangular, ela tem, essa também não é, porque ela tem as arestas diferentes. Porém, se a pirâmide de base triangular tivesse as arestas iguais, ela se transformaria no tetraedro regular que nós vimos lá na frente. Então, era mais importante ser um poliedro regular do que um poliedro irregular. Tem as bases pentagonais, hexagonais, irregulares, oblíquas. Todos esses formatos nós temos nas pirâmides. E os irregulares, que são formados por seções nos nossos regulares. A nossa casa, o telhado da casa, ela não é um prisma, pois as bases não são paralelas. As arestas são, mas porém as bases não. Mas eu poderia considerar que é um prisma truncado, um seccionado, feito uma seção do prisma, tal qual esse aqui também. Eu tenho um prisma e fiz uma seção, fiz um recorte nele. Esses são dois prismas compostos, um superior e um inferior. Esse outro, dois prismas mais um hexaedro. E o cubo octaedro, ele é formado por uma interseção de um cubo com um octaedro, fazendo a sua interseção em todas as faces do cubo, ou do hexaedro. Lá atrás nós vimos um semi-regular cubo octaedro, seria esse, quando subtrai-se essas pontas da estrelado, aí você faz aquele que nós vimos anteriormente, que é o semi-regular. Esses aqui esses de baixo são poliedros convexos, côncavos, pois se eu tenho uma aresta, uma reta, e essa reta, ela faz várias interseções, ele passa a ser côncavo. Ou nesse caso, ele faz uma interseção em vários planos do poliedro. Então, no caso, eles são côncavos. Esse também, se fizer, ele vai furar mais do que duas faces. Os côncavos são um pouco mais complexos de serem desenvolvidos. A gente vai desenvolver mais os poliedros convexos. A representação dos poliedros. Os três itens são o mais importante da representação do poliedro. O contorno de um poliedro é sempre visível. Então, se você olha uma vista do poliedro, você vai perceber que o contorno dele é visível. No poliedro é importante que a gente desenvolva as retas que são ocultas, as retas que não são visíveis, pois nos facilita a visualização do objeto. Então, as retas que não são visíveis, elas também são interessantes serem desenvolvidas para nos ajudar. O segundo item, se duas arestas reversas têm projeções concorrentes, uma será visível e a outra será invisível. Como nós vimos lá atrás, nós tínhamos a situação de duas retas, que você tinha uma situação de paralelismo, uma situação de concorrente, onde o ponto era comum para as duas, e tinha duas retas que visivelmente elas poderiam estar se cruzando, mas elas estavam separadas, e não tinham ponto em comum. Essas são retas reversas. Vamos olhar nestes aqui, ó. Duas retas parecem que elas fazem um cruzamento, mas elas não são concorrentes, pois elas estão em planos distintos. Então elas são retas reversas. Se uma reta reversa é visível, a outra é oculta. No caso aqui também, ó, uma é visível, a outra é oculta. Então se você tem uma reta reversa, uma é visível e a outra passa a ser oculta. E se um vértice de um poliedro projeta-se dentro do contorno aparente,
As arestas que a ele convergem serão visíveis ou ocultas, conforme o posicionamento dele. Podemos analisar aqui também. Eu tenho um vértice que está visivelmente dentro do perímetro. As arestas que saíram dele são todas ocultas, são tracejadas. Nesse caso anterior, nesse outro caso também do hexagonal, nós temos aqui várias situações. Tem uma situação de ponto de vértice que é visível, todas as arestas que saem dele visível, e vértices que são ocultos, porque todos saem dele. Agora nós vamos desenvolver os exercícios.